Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais uma videoaula da Roda de Aprendizagem, uma organização que desde 2010 vem trabalhando nos campos da assessoria, consultoria, formação e pesquisa nas áreas da assistência social, educação e cultura. Nesse longo percurso, a Roda de Aprendizagem já atuou com diversos grupos comunitários, organizações da sociedade civil e do poder público de vários municípios do Brasil, com uma atuação mais prioritária na região de Campinas, interior do estado de São Paulo. Esta videoaula é fruto de um projeto aprovado no edital 39 de 2021 do PROAC, o Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. O tema dessa videoaula versa sobre o marco regulatório das organizações da sociedade civil. E o objetivo, diante inclusive do tempo limitado dessa videoaula, é apresentar uma introdução ao marco regulatório, também conhecido por MIROSC, sua sigla, para projetos culturais. Vamos fazer a apresentação dos pontos centrais deste marco regulatório, fazer um pouco do resgate histórico da criação desse marco regulatório e como ele está hoje sendo utilizado na prática para que você, que trabalha com cultura, possa fazer uso desse dispositivo legal para desenvolver e realizar seus projetos e suas atividades artísticas e culturais. Antes, porém, de adentrarmos no tema específico do MIROSC, vale a pena fazermos uma breve contextualização para nos ajudar a entender o porquê da escolha deste tema para um edital do Programa de Ação Cultural. Você que atua na área da cultura e já desenvolveu trabalhos com o poder público, certamente já se deparou com dificuldades de contratação, seja por meio de programas de fomento à cultura, como o PROAC, ou também de contratação direta. Isso se deve porque nós temos uma legislação que, de certa maneira, é a que baseia as contratações de atividades e projetos culturais, baseada na Lei Federal 8666 de 93, que é a Lei das Licitações, que está sendo atualizada agora pela Lei 14.133 de 2021, e que é uma legislação que foi criada para regrar as relações entre entes federativos e não trabalhos da área de cultura. Por isso, ela não atende às especificidades das áreas artísticas e cultural. Esse problema que tem limitado e muitas vezes até inviabilizado bons projetos culturais, bons trabalhos culturais junto ao poder público, ele tem provocado nos trabalhadores e trabalhadoras da área da cultura, como também nos servidores e gestores culturais dos municípios e do poder público em geral, uma busca por soluções para que a gente consiga superar essa burocracia, essas dificuldades. O mais interessante é que essas dificuldades elas são decorrentes não da legislação especificamente, mas da falta de legislação voltada às atividades culturais. Mas nós já temos um bom caminho andado e um cenário promissor para um futuro próximo. Já está em tramitação na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal, o projeto de lei 3905 de 2021, que cria o marco regulatório do fomento à cultura. Esse projeto visa a criação de uma legislação que seja
específica e adequada às atividades culturais, para poder, de fato, acolher e fazer se realizar os projetos e os trabalhos culturais que a sociedade tanto demanda e necessita. A questão é que, apesar de já estar tramitando na Câmara dos Deputados, ainda há um longo caminho a ser percorrido por este projeto de lei até que ele de fato se transforme em lei e passe a vigorar, regendo as relações entre poder público e trabalhadores da cultura. Enquanto isso, temos que buscar alternativas para tentar superar a burocracia da legislação atual. Já existem editais atualmente, como a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo, que têm reduzido significativamente os entraves burocráticos da legislação. Mas ainda são legislações pontuais que ajudam, mas não resolvem o problema. Por isso, nós escolhemos para essa videoaula trazer o tema do marco regulatório das organizações da sociedade civil, que também é pontual porque só se destina às relações entre poder público e organizações da sociedade civil, que são as conhecidas ONGs, né, e que pode funcionar como uma alternativa até que o PL 3905 passe a valer efetivamente como a legislação que vai reger as relações de trabalho, de contratação, melhor dizendo, entre o poder público e os trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Mas reforçamos aqui que se trata apenas de uma alternativa momentânea, visto que o MIROSC, como o próprio nome diz, é uma legislação que se aplica somente às relações entre o poder público e as organizações da sociedade civil. Então, para fazer uso dessa legislação, ou você precisa estar associado ou fazer parte de uma OSC, né, uma organização da sociedade civil, ou vai precisar constituir uma. Muito bem. Tendo feito essa breve contextualização sobre a escolha do tema, agora podemos dar início ao conteúdo propriamente dito dessa videoaula, que é a introdução ao marco regulatório das organizações da sociedade civil para projetos culturais. E nós vamos iniciar o conteúdo trazendo um pouco da origem dos conceitos e propósitos do MIROSC. O MIROSC, que hoje está concretizado na Lei Federal 13.019 de 2014, ele nasceu como um movimento da sociedade civil, principalmente da sociedade civil, das organizações que atuam na defesa dos direitos humanos, direitos da criança e do adolescente, direitos dos idosos, das mulheres, enfim. Nas organizações que a gente conhece também como as ONGs, as organizações não governamentais, que a partir do MIROSC passam a ser denominadas organizações da sociedade civil. Essas organizações, as pessoas que trabalham nessas organizações, passam a discutir e a fomentar debates, também pensando numa legislação que pudesse ser mais adequada às demandas do setor, porque também os trabalhos sociais, na maioria das vezes, eram contratados pelo poder público por meio de convênios e que respondiam, em geral, à Lei 8666, que é a Lei das Licitações, o que também ocasionava
para esse setor grandes dificuldades burocráticas na execução dos seus serviços. Esse movimento da sociedade civil começou por volta de 2010, esses primeiros debates, discussões. E ele passou a ter apoio e participação direta do governo federal a partir de 2011. Nesse contexto, o Miroski nasce, então, como uma agenda política ampla com o intuito de aperfeiçoar o ambiente jurídico e institucional relacionado às organizações da sociedade civil e suas relações de parceria com o Estado, com o poder público, seja federal, estadual ou municipal. E todo esse debate ele acontece na busca por uma alternativa aos convênios, para que, de fato, os projetos e a execução de políticas públicas pudesse acontecer de uma maneira mais adequada e menos burocrática, definindo novas regras para a celebração de parcerias entre o poder público e as organizações da sociedade civil, de modo a conferir maior segurança jurídica a todos os envolvidos. Por quê? Porque no modelo regido ou baseado, inspirado na Lei 8666, as exigências, tanto prévias para poder uma contratação ser realizada, a contratação da execução de uma política pública ser realizada, como também, e talvez principalmente, as exigências posteriores, de prestação de contas, elas geravam, e ainda geram, na verdade, muitos problemas para as organizações. Porque, obviamente, elas não foram feitas, a legislação, a 8666, que é a lei das licitações, ela não foi feita pensando nesse tipo de parceria. Ela simplesmente passou a ser usada porque, como eu já disse anteriormente, havia uma vacância, uma ausência de legislação que pudesse reger essas relações de parceria entre poder público e organizações da sociedade civil. Esse tipo de situação também acontecia e ainda acontece na relação com organizações da sociedade civil que realizam e executam trabalhos na área cultural. E todo esse esforço que nasceu como um movimento da sociedade civil lá em 2010 e foi encampado pelo governo federal a partir de 2011, ele vai se concretizar, então, na Lei Federal número 13.019, de 2014, que foi alterada pela Lei Federal 13.204, de 2015, e foi regulamentada pelo Decreto Federal 8.726, de 2016. Todo esse arcabouço jurídico, ele passa a estabelecer, então, um novo regime jurídico com novos instrumentos e mecanismos de celebração, gestão e avaliação de projetos. E ainda no âmbito conceitual e de propósitos do Miroski, vale dizer que esse movimento, toda essa agenda política que se transformou em lei, ela se baseou em alguns eixos orientadores. De um lado, numa agenda normativa que trazia como demanda, como questões importantes, a questão da contratualização das parcerias entre organizações da sociedade civil e o poder público, com especial enfoque à implementação da própria Lei 13.019. Outro eixo no campo da agenda normativa era o eixo da sustentabilidade, que buscava uma simplificação do regime tributário, de modo que pudesse, dentre outras coisas,
se garantia a remuneração das equipes e dos dirigentes das organizações, como também a criação de fundos patrimoniais para as organizações, que eram vetados anteriormente pelos convênios. Então, exigia-se das organizações que elas tivessem uma sustentabilidade econômica, mas não se permitia que, ao estabelecer convênios com o poder público, que elas tivessem fundos patrimoniais. A partir do Miroski, isso passa a ser permitido, garantindo que esses fundos patrimoniais funcionam como um colchão de sustentabilidade econômica das organizações. E, por fim, ainda na agenda normativa, havia preocupação com a questão da certificação, buscando também uma simplificação e desburocratização dos títulos e certificados outorgados pelo Estado às organizações, principalmente aqueles federais, que sempre exigiam um esforço grande das organizações para manter seus certificados, como, por exemplo, o certificado de utilidade pública federal. Num outro campo de eixos orientadores, estava a agenda de conhecimento, que incluía a importância e a necessidade da capacitação e formação, buscando uma formação conjunta para gestores públicos, conselheiros e representantes das organizações da sociedade civil, um outro eixo de comunicação e disseminação que pudesse divulgar e informar a todos os públicos, a sociedade em geral, as realizações e as campanhas, enfim, os programas e projetos desenvolvidos pelas organizações na execução de políticas públicas, e também o eixo de estudos e pesquisas, que garantisse a produção de conhecimento nesse novo momento da relação de parceria entre poder público e organizações da sociedade civil. Muito bem, esse conjunto de informações apresentadas até aqui, eles compõem esse arcabouço conceitual do marco regulatório das organizações da sociedade civil. Ele é a base que fundamenta e que também provoca, é a base inspiradora e fundamentadora de todo o processo que culmina com a Lei 13.019 de 2014 e as suas alterações de ajuste e decreto de regulamentação. A partir de agora, nós vamos apresentar o marco regulatório das organizações da sociedade civil na prática, ou seja, nós vamos tentar mostrar para vocês, trabalhadores e trabalhadoras da cultura, de que maneira e com quais mecanismos, de fato, nós podemos fazer uso desse marco regulatório para facilitar a realização do nosso trabalho. Lembrando e reforçando sempre que o Miroski ele se aplica única e exclusivamente às organizações da sociedade civil. Não se aplica a pessoas físicas nem a pessoa jurídica, empresa, microempresa ou MEI. Precisa, de fato, ser uma associação, uma organização da sociedade civil. Ela é regida pela legislação das associações, que depois a gente vai falar um pouco sobre isso também. Nós vamos iniciar essa parte da videoaula, que é o Miroski na prática, falando um pouco dos instrumentos de parceria que foram criados pelo marco regulatório. E por que faremos isso? Para a gente já ter uma ideia, uma noção
do tipo de parcerias que são possíveis serem estabelecidas entre organizações da sociedade civil e poder público a partir do marco regulatório. Depois vocês vão ver que esses instrumentos vão aparecer novamente quando a gente apresentar o processo todo de realização dessa legislação, né? Desde do planejamento, da elaboração do edital, do chamamento público, da execução do trabalho, enfim. Isso a gente apresenta depois. A gente quer antecipar aqui que tipo de parcerias são possíveis a partir dos instrumentos que foram criados. E quais são eles? O primeiro dos instrumentos, ou um deles, né? Primeiro não por ordem de importância, mas um dos instrumentos é o termo de colaboração. A que se destina, a que serve o termo de colaboração? O termo de colaboração ele serve para estabelecer parcerias em que uma organização da sociedade civil vai executar uma política pública já existente ou em estágio de implantação pelo poder público. Ou seja, o termo de colaboração, poderíamos dizer que ele é um instrumento de uma parceria que nasce de uma demanda do Estado, uma demanda do poder público, que precisa de ajuda de uma organização da sociedade civil para executar determinada política pública. A forma de seleção e de escolha, todo o procedimento para se estabelecer um termo de colaboração é o chamamento público, é um edital de chamamento público que confere transparência e maior legitimidade para esse processo. Então, o termo de colaboração ele se aplica no caso do poder público estar implementando ou já ter implementado uma política pública que precisa para sua execução, precisa de ajuda de uma organização da sociedade civil, porque com pernas próprias ele não consegue executar. O outro instrumento que foi criado é o termo de fomento. O termo de fomento, ele funciona da maneira inversa. Ele foi criado para incentivar e reconhecer as ações de interesse público desenvolvidas pelas organizações da sociedade civil. Ou seja, existem muitos projetos, muitas iniciativas desenvolvidas pelas organizações da sociedade civil que podem se tornar política pública. Elas são realizadas, no primeiro momento, numa escala pequena, local, do tamanho das possibilidades da organização, mas elas podem, quando são exitosas, quando demonstram que tem potencial de se transformar numa política pública, elas podem ser acolhidas pelo Estado para se transformar em política pública, obviamente. Então, para que serve o termo de fomento? Ele busca atrair novas tecnologias sociais, né? É um jeito da organização da sociedade civil, das organizações, poderem transformar suas iniciativas, seus projetos em políticas públicas. E por isso, então, que é um termo de fomento, porque é uma coisa que é proposta pela organização da sociedade civil e o Estado, o poder público, seja municipal, estadual ou federal, ele reconhece nesse projeto, nessa ação, algo que mereça, que tem potencial de se transformar em política pública e, por isso, merece ter um financiamento, um apoio de fomento, para que possa ser desenvolvido da melhor maneira possível e chegar aos melhores resultados possíveis também. Obviamente que essas ações, esses projetos,
ele tem por premissa, né, que seja de interesse público, porque senão ele não pode se transformar numa política pública. Então, são ações e projetos de interesse público que o Estado vai apoiar financeiramente, economicamente, para que ele se desenvolva e que possa se transformar um dia numa política pública. Existe ainda um terceiro instrumento de parceria, que é o acordo de cooperação. Para que serve e quando se aplica o acordo de cooperação? Quando essa parceria, seja do poder público chamando a organização para executar a política pública, seja da organização propondo um projeto ao poder público, quando não envolver transferência de recursos financeiros, aí o termo que se utiliza para estabelecer a parceria é o acordo de cooperação. Então, termo de colaboração é quando o poder público precisa de uma organização para executar uma política pública e repassa recursos financeiros para isso. O termo de fomento é quando uma organização tem um projeto que quer propor ao poder público, porque reconhece que tem um potencial de se transformar em política pública e também tem repasse de recursos financeiros. E quando um ou outro não envolver o repasse de recursos financeiros, então o instrumento utilizado para selar essa parceria é o acordo de cooperação. Esses três instrumentos que servem para celebrar as parcerias, eles fazem parte, na verdade, estão inseridos num processo mais amplo que vai desde o planejamento até a prestação de contas, passando por várias etapas. É esse processo com as suas etapas que vamos apresentar a partir de agora. O primeiro passo, a primeira etapa do processo é o planejamento e a gestão. A segunda etapa é a seleção da organização, do projeto que vai ser parcerizado. A terceira etapa, que é vinculada à segunda, é a etapa da celebração da parceria. Depois vem a execução do projeto em si. Posteriormente, o monitoramento e avaliação. E, por fim, vem a etapa da prestação de contas. Então, são 6 etapas macro, vamos dizer assim, que para cada uma delas tem um detalhamento que a gente vai apresentar a seguir. A primeira etapa deste processo é a etapa do planejamento e gestão. Nessa etapa, que é uma etapa prévia, cabe ao poder público, ou espera-se do poder público, que ela seja iniciada com a realização de um diagnóstico situacional prévio, para que possa identificar as reais demandas que precisam ser atendidas da população, da sociedade, para que esse recurso, que é um recurso público, seja de fato bem investido, é necessário que ele seja feito a partir de um diagnóstico situacional, que possa levantar e identificar as demandas necessárias da sociedade. Na sequência, a partir desse diagnóstico, é que espera-se que do poder público que ele defina os critérios para seleção e também já os critérios para monitoramento e avaliação do processo, do projeto todo a ser executado. Muita gente acha que pela avaliação ser realizada só no final da execução,
é só lá que vai se pensar nos critérios de avaliação. Isso é um equívoco metodológico, inclusive, porque o processo de monitoramento e avaliação desse projeto a ser executado, ele deve ser pensado, os critérios de avaliação devem ser pensados previamente, assim como os critérios para seleção. O poder público também precisa definir quem serão os responsáveis pela gestão da parceria. E não só os responsáveis legais, no caso, mas também ele precisa definir e pensar e se planejar previamente sobre a estrutura que ele vai precisar para que esse processo seja realizado. Estrutura tanto de pessoal como de equipamentos, de materiais, enfim. Toda uma estrutura para que quando o edital for lançado, de fato tenha pessoal e materiais, equipamentos, recursos tecnológicos suficientes para dar conta do processo todo. Além do que se espera do poder público na etapa de planejamento, há também aquilo que se espera das organizações, que no caso, basicamente, é a elaboração de um bom projeto e de um bom plano de trabalho de execução desse projeto, que preveja os objetivos, os custos, as atividades a serem realizadas, e também a equipe, né? Os profissionais e as profissionais que precisarão ser envolvidas nessa equipe para a execução do projeto em cada etapa do trabalho. Isso é muito importante. A segunda etapa do processo é a etapa de seleção. Para essa etapa, seja por meio do termo de colaboração, que é ao poder público que faz o chamamento para que possa uma organização executar a política pública, seja também no caso do termo de fomento, que aí é o inverso, como vocês lembram que a gente já apresentou, é quando a organização tem um projeto inovador que quer apoio para realizar e com potencial de se transformar em política pública. Para ambos os casos, o melhor mecanismo de seleção é o chamamento público por meio de edital. Então, tem que se elaborar o edital e tem que se publicar o edital, passar por todo o processo de lançamento do edital, com seus prazos, para que possa dar transparência ao processo. Além do chamamento público elaborado e lançado o edital pelo poder público, existe também um outro instrumento previsto no marco regulatório, que é o PMIS, que é a sigla de Procedimento de Manifestação de Interesse Social. Esse é o instrumento que deve ser usado pela organização ou pela sociedade, não só por uma organização, esse instrumento pode ser usado pela sociedade de modo geral, quando a sociedade ou a organização entende que tem um projeto, uma proposta para apresentar ao poder público. Então, ela vai usar esse instrumento, o PMS, que é o Procedimento de Manifestação de Interesse Social. Ainda na etapa da seleção, após a abertura do edital, seja via poder público, seja via PMS, tem a apresentação das propostas pelas organizações, dentro do período em que o edital estiver aberto. Depois da apresentação das propostas, tem a avaliação das propostas por parte da administração pública, tem a fase recursal, isso tudo que vocês já conhecem, vocês já estão cansados de saber, porque imagino que sempre estão submetendo projetos a editais de fomento da cultura.
E, por fim, tem a publicação dos resultados finais do edital e a homologação dos resultados definitivos desse edital. A partir dessa homologação é que começa a etapa da celebração da parceria propriamente dita. E como se dá essa celebração? Primeiro passo é a convocação das organizações selecionadas, né? Depois tem a apresentação da documentação, que é o reforço do plano de trabalho, né? Vamos dizer, oficializar o plano de trabalho e também toda a documentação da organização da sociedade civil, da associação, que também vocês já estão cansados de saber, porque, em geral, essa documentação é a mesma exigida para microempresa, para MEI, que são as certidões negativas, enfim, o estatuto da associação, toda essa documentação. Aprovada a documentação e o plano de trabalho, aí vai para o passo, dentro da etapa de celebração, da assinatura do termo propriamente dita, que será ou o termo de fomento ou o termo de colaboração. Isso, lembrando sempre que envolver repasse de recursos públicos. Quando não envolve repasse de recursos públicos, aí o instrumento usado é o acordo de parceria, né? O acordo de colaboração. E, por fim, tem a publicação no Diário Oficial desse termo que foi devidamente assinado depois de ter passado por todo esse processo, essa etapa da celebração. Antes de seguir para as próximas etapas do processo, eu preciso fazer uma retificação aqui, que eu disse que quando a celebração da parceria não envolve repasse de recursos financeiros, o nome do instrumento é o acordo de colaboração. Na verdade, é o acordo de cooperação. Então, tem o termo de colaboração, termo de fomento e acordo de colaboração. Mas, muito bem, celebrada a parceria, o que chega é a etapa da execução do projeto, né? A execução, ela começa com a liberação dos recursos que deverão ser depositados em conta corrente específica e aplicados em caderneta de poupança ou fundos de investimento, que é uma coisa que também vocês já estão acostumados, o PROAC é assim, enfim, todos os projetos, né, todos os editais, os prêmios de fomento à cultura, eles funcionam dessa mesma maneira. Então, isso continua do mesmo jeito. E um outro aspecto da etapa de execução que é muito importante é que as compras e contratações de serviços que, porventura, precisem ser agregados para a execução do projeto, elas devem ter compatibilidade entre o valor previsto e o valor realizado, né, o valor efetivo da compra, e sempre deve estar de acordo com os preços praticados pelo mercado local. Então, não podem nem ser preços muito acima do mercado, nem muito abaixo do mercado. E também não podem ser diferentes daqueles que foram apresentados no orçamento na etapa de apresentação da proposta. Depois da execução, vem a etapa do monitoramento e avaliação. E aqui, o marco regulatório, ele antecipa uma coisa que, porque ele é de 2014, né, teve alguns ajustes na legislação de 2015, mas ele já previa, já trazia no seu arcabouço jurídico um monitoramento e uma avaliação menos voltada à prestação de contas financeiras e sim mais voltadas à execução do objeto do projeto, que isso de fato é o mais importante. E como
quais as possibilidades, né, quais os recursos de monitoramento e avaliação. A visita em loco, né, que também ela está vigente agora para a Lei Paulo Gustavo, por exemplo, e certamente estará no marco regulatório de fomento à cultura. O uso de ferramentas tecnológicas de monitoramento também, isso é uma coisa importante, né, porque agiliza todo o processo. Pesquisa de satisfação para aqueles que foram beneficiários, por assim dizer, da execução do projeto, e também o uso de plataforma eletrônica para fazer esse monitoramento e a avaliação. Por exemplo, o Siconv, que é uma plataforma do governo federal que costuma centralizar todos os projetos, né, que envolvam recursos públicos. Os estados e municípios também podem ter suas próprias plataformas eletrônicas de monitoramento, avaliação e prestação de contas. Então, o Siconv a gente trouxe aqui como um exemplo, né, no nível federal, mas o importante é que se use uma plataforma eletrônica para fazer esse monitoramento e avaliação. E, por fim, a última etapa desse processo todo da parceria pelo marco regulatório das organizações da sociedade civil é a prestação de contas. E como eu tinha falado agora há pouco, o principal dessa prestação de contas é o relatório de execução do objeto do projeto, do objeto da proposta. E que, tanto a depender da extensão de tempo de execução dessa proposta, podem ter relatórios parciais da execução do objeto e certamente terá também um relatório final de execução do objeto, de execução do projeto. Só se vai fazer uso ou acessar o relatório de execução financeira nos casos em que as metas e os resultados do projeto não tiverem sido alcançados, não tiverem sido cumpridas. Neste caso, aí sim haverá a necessidade de apresentação de um relatório de execução financeira. Mas, independentemente da necessidade do relatório de execução financeira, é muito importante esclarecer que toda a documentação contábil da execução financeira precisa ser registrada e guardada. Isso não muda. Independentemente de se apresentar ou não o relatório de execução financeira, a organização precisa ter o registro contábil e ter toda a documentação para comprovar caso necessário, porque como se trata de recurso público, pode ser que o Tribunal de Contas do município, da União, do Estado, venha a solicitar isso em algum momento. Então, não é obrigatório a apresentação do relatório de execução financeira quando as metas e resultados do projeto forem devidamente alcançadas, mas é obrigatório o registro e a guarda dessa documentação. Por fim, apresentado o relatório com a necessidade ou não do relatório de execução financeira, tem a análise por parte do poder público e a emissão do parecer técnico conclusivo da execução do projeto, que pode ser de aprovação ou de aprovação com ressalvas ou de rejeição. No caso de rejeição, tem também um avanço importante do marco regulatório que deve estar presente
também no marco regulatório de fomento à cultura, que é, ao invés de ter que devolver todo o recurso, o imbróglio de jurídico em relação a esse recurso, existe a possibilidade de fazer termos de ajuste, né, para a execução do que ficou por executar. Ok? Então, essa, de certa maneira, essas são as etapas do processo. Claro que cada etapa dessa que a gente apresentou aqui, ela tem seus níveis de detalhamento. Parte delas eu sei que vocês já conhecem pela experiência de execução de projetos via editais públicos, e parte delas é possível conhecer pesquisando documentos. Então, você pode colocar aí nas suas pesquisas de busca Miroski, o Marco Regulatório das Organizações de Sociedade Civil. Se colocar só Miroski, já vai aparecer bastante coisa e todo esse detalhamento. No caso dessa nossa videoaula, como se trata de uma introdução ao marco regulatório das organizações da sociedade civil para projetos culturais, a gente não vai destrinchar esse detalhamento, mas você pode pesquisar e que certamente será fácil encontrar documentos e publicações que vão ajudar a entender melhor o detalhe do marco regulatório. Muito bem. Ao nosso ver, esses eram os elementos, essas eram as informações mais relevantes que a gente queria apresentar para vocês nessa videoaula sobre o marco regulatório das organizações da sociedade civil para fins de projetos culturais. Claro, como eu disse, dá para se aprofundar muito mais, mas não caberia no escopo dessa videoaula. Então, a gente convida a vocês que aprofundem as pesquisas, aprofundem o estudo sobre o tema, e esperamos, mais do que tudo, que muito em breve a gente possa trazer uma videoaula apresentando o marco regulatório de fomento à cultura, que é esse que a gente disse no início, que está tramitando já na Câmara dos Deputados. Porque aí sim, para além de uma alternativa às legislações que nós temos hoje, nós teremos uma legislação pensada, elaborada e escrita especificamente para a área cultural, que certamente vai facilitar e muito a execução de projetos e a disseminação da cultura e a produção e a fruição da cultura por todo o Brasil. Muito obrigado. A roda de aprendizagem agradece a atenção de vocês até aqui e espero que a gente se encontre numa próxima oportunidade.